Todos os dias nós nos surpreendemos aí com notícias que mostram o baixo nível em que se encontram algumas das nossas instituições. O presidente da Câmara dos Deputados prejudicando as iniciativas do Poder Executivo, que efetivamente beneficiam a população, e mostrando apenas preocupação com a sua reeleição, que era inconstitucional e que não aconteceu por causa de um desentendimento aí entre ministros dentro da nossa Suprema Corte. E olha que o placar foi apertado, em 6-5, quando deveria ter sido 11-0, já que o Supremo é o guardião da nossa Constituição. Mas o pior foi um dos ministros da Corte, o Luiz Roberto Barroso, vir a público e dizer que 2 dos ministros mudaram os seus votos por pressão das forças de corrupção. Ele afirmou textualmente que 2 ministros do STF, que antes votaram pela prisão de condenados em segunda instância, mudaram de posição após pressão dos que pretendem que tudo permaneça como sempre foi. Veja no que se transformou a nossa Suprema Corte. Um dos ministros faz uma denúncia gravíssima. Não diz os nomes dos que atendem às forças de corrupção e fica por isso mesmo. O Congresso tem a obrigação de interpelar o ministro, exigir que os nomes sejam revelados e providenciar o impeachment dos mesmos. Se o Barroso não fizer isso, quem deve sair é ele, por saber de tamanha falcatrua e não tomar providência nenhuma. O próprio presidente do Supremo, o ministro Luiz Fux, tem obrigação moral de fazer alguma coisa. Ainda sobre o STF, que parece ter tomado aí o lugar do Poder Executivo, né? Nós vimos ontem uma aberração, ou melhor, 2, por parte dos ministros Lewandowski e Edson Fachin. O ministro Ricardo Lewandowski quer que o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, dê uma previsão de início e fim do plano de imunização contra a Covid-19. Ou seja, ele exige que o governo marque a data para aplicar uma vacina que não existe. A própria Anvisa aqui no Brasil sempre foi a responsável por autorizar a liberação de vacinas. Não recebeu até hoje de nenhum dos laboratórios fabricantes um pedido para uso emergencial em caráter experimental. Isso foi confirmado pelo secretário do Ministério da Saúde, Élcio Franco. Ele afirmou que o governador de São Paulo desconhece o marco regulatório sanitário brasileiro, em particular a Lei 8080 de 1990, que regula o SUS, incluindo aí a sua gestão tripartite, e a Lei 6259 de 1975, que regula o PNI, que é o Programa Nacional de Imunizações. Ele questionou também como é que alguém pode estabelecer um calendário de vacinação sem saber que a vacina estará liberada para uso, com a certeza da sua segurança e eficácia. Ele frisou que cabe ao Ministério da Saúde ser o coordenador do Plano Nacional de Imunização e deixou claro que o governo federal não vai anunciar nada de forma irresponsável. Veja que o Dória faz de tudo para empurrar a vacina de origem duvidosa e que até hoje não encaminhou os resultados dos testes feitos com humanos. E já está fazendo acordos com vários municípios e estados. Apenas a declaração do João Dória, quando divulgou que a vacinação em São Paulo vai começar no dia 25 de janeiro, independente da autorização da Anvisa, já seria motivo suficiente para ele responder a um processo por afrontar uma decisão que é exclusiva do Ministério da Saúde e de determinados órgãos. E o interesse pela vacina chinesa é tão grande, e provavelmente as comissões e propinas também, que até a OAB do senhor Felipe Santa Cruz, que é petista aí de carteirinha,
pede ao STF que force o governo Bolsonaro a comprar vacina mesmo sem aprovação da Anvisa. Já o ministro Edson Fachin suspendeu uma resolução do presidente da República que zerou a alíquota para importação de armas. Segundo o ministro Fachin, os efeitos da redução contradizem o direito à vida e à segurança. Veja que um ministro influenciado por comunistas, como ele mesmo já declarou, contradiz a independência entre poderes e invade uma prerrogativa que é única e exclusiva do presidente da República. Para mim, isso não tem nenhuma relação, como ele alega aí, de direito à vida ou à segurança. Isso aí é só cortina de fumaça. A maioria dos brasileiros não votou em ninguém do STF para tomar decisões pelo Executivo. Esse país virou uma esculhambação. O STF, na gestão do petista Dias Toffoli, criou um inquérito ilegal para apurar fake news, que não é e nem nunca foi de sua competência. Isso já tem quase um ano, e o inquisitor, o Alexandre de Moraes, não chegou a resultado algum. De concreto mesmo, foram as prisões de alguns simpatizantes do governo, mesmo sem provas apresentadas e sem o devido processo legal. Nem os advogados tiveram acesso à íntegra dos processos que correm aí em sigilo. Por outro lado, nada aconteceu com a deputada Joyce Hasselmann, que criou perfis falsos na internet e também nas redes sociais. Eu gostaria de saber, até por curiosidade, o que aconteceu com o Luciano Ayan, que junto com ela, ele alimentou aí com informações mentirosas e forjadas o inquérito das fake news. É uma vergonha. Mas por falar em Alexandre de Moraes, o jornalista Oswaldo Eustáquio, que continua lá com a sua tornozeleira eletrônica, publicou em sua página na internet que os arquivos secretos do ministro Alexandre de Moraes, no âmbito dos inquéritos 4871 e 4828, vieram aí como uma bomba nesse último final de semana. O que aconteceu? Na semana passada, o ministro Alexandre de Moraes deferiu o acesso aos autos para o advogado do Oswaldo Eustáquio. No entanto, ele retirou da peça entregue aos advogados o requerimento 452 de 2020, de autoria do deputado federal Nereu Crispim, do PSL do Rio Grande do Sul, que comprova de maneira inquestionável que o inquérito é uma fraude e foi solicitado a pedido de Luciano Bivar, presidente nacional do PSL, com objetivos criminosos. Bivar usou o STF para afastar os deputados bolsonaristas para ficar com 193 milhões do fundo partidário e para enfraquecer e tentar derrubar o presidente Jair Bolsonaro. Além de tudo isso, no meio de uma pandemia, o STF elevou o teto salarial dos juízes estaduais. Realmente, tudo pode acontecer no Brasil, né? Um país onde o presidente do Supremo diz que o judiciário garante a cidadania, a soberania popular, as liberdades de expressão, de pensamento e de imprensa, garante esperança. Mas, paralelamente, o próprio STF tem um processo lá, corre em sigilo, né, um inquérito ilegal sobre as fake news, com algumas pessoas sendo postas injustamente na prisão, tendo seus direitos violados. Num país onde ir ao shopping pode, andar em transporte coletivo lotado também pode, mas reabrir qualquer escola é crime contra a saúde pública. Num país onde um governador proíbe festas de Natal e de Ano Novo, familiares ou públicas, e solta presos na saidinha de Natal, o resultado é que os bandidos vão passar o Natal com a família e os paulistas vão passar o Natal presos. Num país onde a grande imprensa publica notícias falsas, e com uma certa frequência, hein? Também não acontece nada, mas se um jornalista independente denuncia falcatruas,
além de ser chamado de blogueiro, ele é preso sem o devido processo legal. Num país onde tentam nos fazer acreditar aí que duas pessoas comuns que vivem de auxílio emergencial são os criadores do Sleeping Giants Brasil, vocês acham mesmo que esse casal conseguiria aí comprar um notebook ThinkPad da Lenovo que custa em média aí de 7 a 14 mil reais, dependendo do modelo? Num país onde as pessoas acreditam que a Greta Thunberg é uma menina heróica que quer salvar o planeta, que a deputada Tabata Amaral e o débil mental do Felipe Neto não tem apoio de ninguém, e o filho do Lula era um gênio dos negócios, não pode andar para frente. Nós só temos uma saída: mudar tudo que está aí, ou vai continuar tudo como sempre foi. E eu vou me cuidar, porque vocês estão vendo que eu tô ruim. Não tô conseguindo nem falar direito. Um bom dia para você.